Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos. Estamos iniciando mais um React Realidade Capixaba. Vou começar falando da Cezam. Mas para não ficarem dizendo que eu pego muito no pé da Cezam, eu vou deixar uma outra pessoa mostrar um problema gravíssimo, um problema técnico na Cezam. Eu recebi esse vídeo, muita gente já assistiu, o vídeo do deputado federal Evair de Mello, e eu destaquei um trecho para vocês assistirem. Olá, nosso Espírito Santo, 5 de junho, pouco mais de 6h30 da manhã. Eu estou aqui na divisa do município Mucurici e Ponto Belo, no extremo norte capixaba. E vou mostrar para vocês cena de um dos piores crimes ambientais que eu já vi no estado do Espírito Santo. Vocês vão ficar horrorizados com as cenas. É algo que eu achava que eu jamais viria no Espírito Santo. Aqui, uma represa localizada no município de Mucurici, particular, mas onde passa o fluxo da água que vem do município de Ponto Belo. Essa é uma represa privada. Isso que vocês estão vendo aí é o esgoto da Cezam sendo jogado diretamente dentro dessa represa e provocando isso, que com certeza é os maiores crimes ambientais cometidos no nosso estado. Quem faz isso? A Cezam, a nossa companhia estadual de saneamento, que tem contrato de programa aqui com a prefeitura. Nós estamos mostrando isso porque, naturalmente, se fosse o produtor rural responsável por essa cena, com certeza já estaria preso, com a sua propriedade tomada, respondendo multa, ou seja, condenação em processo para o resto da vida. Mas a Cezam faz isso e ninguém fala nada, parece que estão cegos. Só esse escândalo já é suficiente para a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo abrir uma investigação, uma CPI, para apurar o que está acontecendo. Você que está me acompanhando, tem algum vazamento da Cezam perto da sua casa ou do seu local de trabalho? Vocês já viram a quantidade de vazamento, de esgoto e água em tudo quanto é lugar? Todos os jornais noticiam isso, todos os veículos o tempo todo. Parece até que a Cezam está fazendo de propósito, como uma ação estratégica para justificar esse leilão, essa venda que eles querem fazer. Porque ninguém pode ser tão ruim assim, sem querer. Isso tem que ser de propósito, porque eu não consigo entender como o serviço caiu. E a quantidade de servidores da Cezam que mandam mensagem para a gente desesperados com o que está acontecendo dentro da empresa. Em algum momento, independente de interesses políticos, alguém terá que abrir uma investigação para descobrir tudo o que acontece na Cezam. Parabéns ao deputado Evair de Mello que fez essa denúncia e nós vamos continuar acompanhando e continuar denunciando, porque realmente é muito grave o que estão fazendo com a Cezam. E agora eu vou falar da cultura capixaba. Como vocês já sabem, eu divulguei no fim de semana passado um vídeo em que a justiça, uma juíza, me proibiu de falar do secretário de Cultura. Dele eu não posso mais falar até o mérito das denúncias que eu fiz serem julgadas. Então eu vou falar de um outro lado. Eu vou falar da empresa. A empresa Mola, que foi beneficiada ou o serviço dela é tão maravilhoso que quase todo mundo que ganha recurso, é beneficiado com recurso público, escolhe contratar essa produtora que é do irmão daquele que eu não posso mencionar. Parece até que nós estamos falando de um programa do Harry Potter aqui, aquele que eu não posso mencionar. O que eu vou denunciar hoje, e os deputados estaduais são 6 que já pediram explicações à Secretaria de Cultura. O que a gente precisa acompanhar, que é muito grave. Mostrando para vocês aí essa imagem, que está na página das redes sociais da empresa Mola. 272 projetos executados em 2024, número muito acima da média de execução das produtoras do mesmo setor no estado. Eu já trouxe essa imagem para vocês. Eu trouxe outras imagens também. Sabe aonde vocês podem ver
assistir, localizar essas imagens? Não podem mais. A empresa Mola está deletando as provas. Eles mesmos divulgaram que fizeram essa quantidade enorme de projetos. Eles mesmos divulgaram que vários projetos que são financiados com dinheiro público do governo do Estado, as empresas que conseguem um benefício subcontratam essa produtora, essa empresa. Mas só que você vai nas redes sociais, eles estão deletando as provas. Depois que nós começamos a fazer as denúncias, as provas estão sumindo. Aí a justiça está mais preocupada, um capítulo vergonhoso da justiça capixaba, está mais preocupada em me silenciar. Eu não posso mais denunciar. Mas e a empresa? O nome do... Deixa eu pegar aqui, porque eu não posso falar nome errado, porque tem gente que, se eu mencionar também, dá problema. O nome dele, Matheus Noronha, irmão do secretário. Esse eu não estou proibido de denunciar ainda, né? Vamos ver os próximos movimentos do judiciário. É o dono da empresa que assumiu o comando das empresas que eram do secretário. Ele precisa ser chamado na Assembleia para explicar. Porque só o fato de depois os deputados já pediram informações, a Secretaria de Cultura já publicou uma nota, já existe um processo de apuração por uma possível investigação na Assembleia Legislativa. Então, o fato deles estarem sumindo com as provas, deletando, modificando o material, isso é crime. Estão tentando enganar a justiça, estão tentando enganar os deputados estaduais. Vocês estão sendo feitos de trouxa, porque vocês pedem informações e, nesse período que eles ainda não responderam, o que está acontecendo? As provas estão sumindo. E eu não posso mais mencionar aquele nome, eu não posso dizer, até que a juíza entenda que é um absurdo, uma vergonha para o judiciário a censura prévia. Mas, em breve, nós vamos reverter essa situação e toda a verdade vai aparecer. Hoje, existem menos provas do que existia quando eu comecei a denunciar. Amanhã, menos ainda. Vamos ver quanto tempo o Ministério Público e a Assembleia Legislativa vai levar para começar a investigar. Pode ser que não tenha mais prova nenhuma. Mas eu vou continuar em cima. Eu estou recorrendo da decisão do Judiciário de censura prévia, que é ilegal e um absurdo. Agora, vou falar do IFA, o Hospital Maternidade, lá de Guarapari, que foi inaugurado ano passado, um sonho da cidade de Guarapari, da região, de mais de 20 anos de promessa. E eu continuo recebendo reclamações dos usuários e dos funcionários. Tem um repasse que é feito via governo do Estado, que é um complemento para o salário dos funcionários do IFA. O que acontece? O IFA recebe esse repasse e retém. Não faz imediatamente, esse repasse não chega imediatamente na conta dos funcionários. Aí, mais uma vez, eu sou cobrado, pedem ajuda e pedem para divulgar. Eu fiz aqui um print, preservei o nome do funcionário do IFA, mas fiz um print para vocês verem. Ó. Bom dia, ontem caiu somente um piso. O outro, que estava atrasado, continua. Uma vergonha. Acho que querem deixar que caia para o esquecimento. São os funcionários reclamando que o IFA não repassou o recurso. Segundo, olha a imagem que a pessoa me encaminhou. Essa é a sala de descanso dos funcionários do IFA. Pequenas macas desconfortáveis, não tem armários, não tem nada, as mochilas ficam jogadas no chão ou em cima da maca, não tem aonde colocar. Essa é a área de descanso dos funcionários. Você imagina como é que são tratados os pacientes. E embaixo uma outra mensagem. Sem falar da conta de luz. Gente, eu descobri uma coisa, que existem fórmulas, métodos. Os políticos nos surpreendem a cada dia. Foi feito um convênio
e existe um recurso que é repassado ao IFA mensalmente. E não pode aumentar esse recurso assim de uma hora para outra. Tem que ter uma explicação. Então, como é que foi feito para convencer a direção do IFA de sair da onde funcionava? Quem é de Guarapari sabe o que eu estou falando. O Hospital Materno-Infantil funcionava num local no bairro Praia do Morro e foi para um outro local para funcionar no prédio que o prefeito sempre quis que fosse um hospital. E não adianta botar culpa só no ex-prefeito Edson Magalhães, não. O deputado estadual, hoje secretário de Saúde, Thiago Hoffmann, foi lá se promover e apoiar o projeto. O governador Renato Casagrande apoiou o projeto. O atual prefeito Rodrigo Borges já foi lá tirar foto no hospital. Os vereadores cansaram de se promover em cima daquele prédio. Então, ali o problema é coletivo. Sabe como que a prefeitura faz? A administração passada bolou uma engenharia para aumentar o recurso do IFA. Foi criado, já não sei se é uma lei, um decreto, aquilo é uma bagunça que a gente não consegue a informação direito, mas vou resumir. O prédio do hospital não tem alvará. Então, se não tem alvará, não consegue certas licenças e não conseguem finalizar toda a burocracia para o funcionamento do hospital, mas ele já está funcionando. Então foi feita uma decisão administrativa na prefeitura que, enquanto o hospital não tivesse alvará, a prefeitura ia pagar a conta de luz do hospital. Vocês entenderam? O hospital não tem alvará. Enquanto não tiver o alvará, que quem concede é a prefeitura vai pagar a conta de luz do hospital. A informação que eu tenho, que vem de fontes, porque a gente não consegue ter acesso à documentação como um todo, é que a conta de luz chega a R$500 mil por mês. Quase o mesmo valor do repasse para o atendimento na cidade. Isso é um absurdo, isso não tem nem sentido isso. É difícil até acreditar que isso está acontecendo e há quanto tempo. A prefeitura não concede o alvará do prédio que ela construiu dizendo que seria um hospital. Aí a prefeitura entrega o prédio dizendo que está ok. Aí a prefeitura convence o IFA a mudar de onde estava funcionando legalmente para esse prédio. Só que nesse prédio não poderia funcionar porque não tem alvará, um prédio feito pela prefeitura. Aí, como não tem alvará, a prefeitura faz um decreto, uma lei, dizendo que enquanto não tiver alvará, ela dá mais R$500 mil para pagar a conta de luz do IFA. O que a conta de luz tem a ver com isso? Foi uma manobra criada para aumentar o repasse do IFA, burlando e enganando todo mundo. E a Câmara de Vereadores, presta atenção em nada. Tem outras preocupações que eu vou mostrar para vocês aqui. Entendeu? Essa questão do IFA, repasse dos funcionários, condições de trabalho, essa questão da conta de luz, tudo isso tem que ser analisado. E para ontem, porque não dá para um hospital funcionar sem alvará. Aí tem alguma coisa muito errada nisso. E já que não tem alvará, vamos dar um bônus de mais R$500 mil para pagar a conta de luz. Estou solicitando à prefeitura, à atual administração, explicações sobre isso, para saber se eles continuam com esse absurdo ou se eles vão corrigir esses erros. Agora, outra reclamação vinda lá do município de Guarapari. Músicos estão reclamando. Eu tenho recebido muita reclamação sobre a atuação do subsecretário de comunicação, conhecido como Dieguito, que as pessoas estão dizendo que, ao mesmo tempo que ele recebe como subsecretário, ele opera como empresário, ele opera como locutor, tem escola de samba, o bloco dele que ele recebe recurso público, que ele mesmo... Então, assim, eu já pedi explicações na prefeitura para entender se o subsecretário de comunicação também recebe como empresário recurso público da área da comunicação e da cultura. Mas a reclamação aqui é outra agora. Os músicos estão reclamando que, para poder tocar e ser contratado em evento que tenha dinheiro da prefeitura de Guarapari, eles precisam entrar numa associação e essa associação exige 10% do cachê do artista. Quer dizer, tem músico que recebe R$1.000, R$1.500. Tem músico de 5 mil, de 3 mil, são os músicos locais.
E muitos estão reclamando que não querem se filiar a uma associação que vai retirar mais 10% do cachê deles. Mas que estão finalizando esse convênio, que para tocar no município precisa fazer parte dessa associação. Já pedi explicações sobre isso. Esses músicos que discordam já publicaram uma nota reclamando e pedindo ajuda aos vereadores e ao prefeito para que não permita isso. E eu vou continuar acompanhando o caso e também estou aguardando uma posição da prefeitura. Agora, enquanto os músicos esperam uma atitude dos vereadores, eu queria entender esses novos vereadores que diziam que iam fazer uma política diferente, 6, 7 vereadores que entraram pela primeira vez, que vem com o discurso de nova política, que em vez de olhar esses casos, estão viajando para fazer curso em Brasília e em outros estados, financiado com dinheiro público, para fazer passeio, para fazer viagem, coisa que nós já denunciamos aqui, já saiu na grande mídia, todo ano essa palhaçada de gastar um monte de dinheiro público para justificar e ganhar mais diária para fazer viagem. Aí o vereador viaja para Brasília dizendo que vai fazer um curso, aí chega lá, vai no gabinete de um deputado tirar uma foto e mentir dizendo que está trazendo recurso para o município. Os deputados federais capixaba estão toda hora em Guarapari fazendo reunião. Se você olhar na rede social do vereador, tem vereador que segunda-feira se reuniu com o deputado federal em Guarapari, aí viaja na quarta para fazer um curso, na quinta tira uma foto em Brasília dizendo que está lá pedindo ao mesmo deputado que ele encontrou na segunda. Chega a ser deboche com a cara da gente esses cursos. E não são... Aí eles falam assim, uma política diferente, vamos mudar da velha política. Os vereadores de segundo, terceiro, quarto mandato também viajaram. Mas agora são os vereadores de primeiro mandato viajando. Quer dizer, tudo igual. Faz um discurso diferente, mas a prática é igual. E eu recebi uma denúncia grave de um vereador que teve, no final do ano passado até o início desse ano, um funcionário fantasma na prefeitura, na Câmara de Guarapari, que estava viajando a passeio nos Estados Unidos. Me mandaram prints das redes sociais, me mostraram de vários meses a pessoa viajando nos Estados Unidos e me mandaram a comprovação de que ele recebia salário da Câmara. Quem sacou esse salário? Enquanto estou apurando esse caso, recebi um segundo caso. Uma funcionária fantasma da Câmara que passou num concurso público, nomeou a mãe no lugar dela, a mãe ninguém sabe quem é, eu mandei a foto para alguns servidores da Câmara, ninguém reconheceu a mulher, perguntei se vocês sabem quem é essa senhora, ninguém sabia nem que ela era funcionária da Câmara, da portaria aos gabinetes, ninguém sabe quem é a pessoa, mas está nomeada na Câmara. E dizem que o dinheiro é para essa que era funcionária fantasma e passou num concurso. Para não perder a mamata, botou a mãe no lugar. Vou demandar hoje a Câmara de Guarapari, a presidente da Câmara, para entender e ouvir a explicação sobre esse caso. E vou trazer para vocês na semana que vem. As provas eu já tenho. Agora eu quero ouvir o poder público. Quero ouvir os novos vereadores, se é que já voltaram de Brasília do curso que estavam fazendo, né? A nota que eu falei para vocês, a nota pública dos músicos, é uma nota grande. Vou ler só um pedacinho aqui para vocês. Nós, artistas e bandas, não concordamos com a forma como a associação Amudag está indicando músicos e bandas para eventos e projetos. Acreditamos que cada um de nós tem seu próprio trabalho consolidado e aberto para contratações do gênero cultural. Aí a nota é muito grande e vem aqui. Pelo respeito à classe artística e à música que fazemos, pedimos que os vereadores e o poder público não apoiem essa associação e que busquem formas mais justas e transparentes de apoiar a cultura da nossa cidade.
Esse é o recado dado aos vereadores, tá certo? Agora eu vou falar de novo de um município que eu gosto muito, Anchieta, mas que já ficou frequente aqui nas denúncias e reclamações. A filha da vereadora Tereza publicou uma nota defendendo a mãe e acusando a imprensa de sensacionalista, sem provas, dizendo que o terreno é dela, da filha, e que a mãe não tem nada a ver com isso. Como ela diz que não tem documentos, que não tem provas, eu vou trazer de novo o que eu já li aqui. Câmara Municipal de Anchieta, gabinete da vereadora Tereza Mesadri. Ao Patrimônio Imobiliário, Prefeitura Municipal. Esta vereadora solicita providências urgentes em relação a uma área em Iriri, que foi doada ao município pelo senhor Teodomiro Garcia. Informo também, conforme fotos anexadas, que a referida área arborizada hoje está sendo invadida. Peço que, juntamente com o meio ambiente, solucione esse problema, pois o local é atravessado por um córrego. Terezinha Visone Mesadri, vereadora, em 2023. A vereadora faz o denúncia. Aí, por coincidência, a filha da vereadora vai lá e compra esse terreno que a vereadora afirma que foi doado para o município para fazer uma praça. A comunidade procura a vereadora. Ajuda a gente, vereadora. A nossa praça está sendo invadida. A área que a prefeitura vai construir uma praça está sendo invadida. Aí a vereadora manda um ofício dizendo que realmente a área tinha sido doada e ela sabe da história, porque ela já é vereadora de 6 mandatos. Antes dela, 3 mandatos do marido, são 9 mandatos. Há quanto tempo ela está no poder e sabe da história toda? Aí, por coincidência, os herdeiros da pessoa que doou o terreno desistiram de doar, mas já foi doado. Aí desistiram de doar e venderam para a filha da vereadora. E quem estava lá cercando o terreno, o marido da vereadora. Mas a filha defendeu dizendo que a mãe não tem nada a ver com isso. É guerra política, é briga política. Estão tentando denigrir uma vereadora de 6 mandatos. De repente o erro está aí, 6 mandatos. De repente está na hora da população não dar mandato mais nenhum para essa vereadora. Quem sabe, se a comunidade Iriri resolver renovar a política, que é o que deve ser feito, e renovar não é idade, não. Renovar é discurso, é pessoas, é propostas diferentes. Porque uma vereadora que defende uma área pública em nome da comunidade e depois descobre que a área, na verdade, é da filha dela, a filha dela comprou, eu poucas vezes vi uma história tão mal contada como essa. Mas a comunidade continua lutando pela área. E vamos ver qual é a decisão da Justiça, do Ministério Público e da Prefeitura. Agora, a vereadora acusar que a área está sendo invadida e passa um tempinho e o marido dela é flagrado cercando a área, eu não sei nem dizer o que é isso. O absurdo que é, o deboche que é com a cara da comunidade. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e vocês sabem que podem mandar para cá o material e que nós vamos, sempre que a justiça permitir, denunciar as autoridades que cometem crime. Porque vocês sabem que aqui vocês têm voz.